Não tenha medo de começar tudo de novo. Talvez você goste mais da sua nova história. Vocês já se sentiram assim paralisadas pelo medo do desconhecido? Recomeçar pode ser assustador, mas também pode significar a conquista de sonhos que você nem sabia que tinha. Esse trecho eu vi num post hoje no Instagram do Boca Rosa Company e eu achei muito auspicioso. Eu quero começar citando ele exatamente num vídeo onde a gente fala como é difícil aceitar que acabou. Porque eu vejo que uma das grandes dificuldades que a gente tem em aceitar que uma história amorosa acabou é essa exaustão que dá, sabe? Assim, de ter que começar de novo. Mais uma vez, conhecer alguém, mais uma vez ver se o papo engata, se o beijo é bom, ficar aflita com as mensagens, com aquele fim de semana que vai e não vai, ir criando intimidade. É exaustivo, eu sei. Mas eu também sei que amor é resiliência e hoje eu quero falar sobre como a gente pode aceitar que algo acabou num outro lugar interno. E aí eu vou trazer uma coisa que eu ouvi na aula de yoga hoje da Gabi Paz, minha professora que eu amo. E ela fala que a gente escolhe de que lugar interno a gente vai receber o que tá ocorrendo no mundo externo. Porque acabou. Ou tá minguando, ou tá em suspensão. E aí eu sei que é angustiante porque a gente fala, como é que a gente sabe que acabou uma coisa que nem começou oficialmente? Quer dizer, ela não foi oficial, mas ela começou. Teve um começo lindo, um durante maravilhoso, e aí ficou em suspensão, virou amor de reticências, vira o vamos combinar de marcar que não marca, stories visualizados, mas que também fica só por isso. Uma semana sem falar, que vira 2, que vira 4 de silêncio, e aí você fala, será que acabou? Esse vídeo não é pra gente entender se acabou ou não acabou. É pra gente conversar por que é difícil aceitar que algumas coisas acabaram, ainda que elas não tenham tido propriamente um ponto final dito, e a importância da gente fazer esse closure, o fechamento, como dizem os americanos, que eu venho falando muito sobre isso. E eu quis trazer esse tema porque cada vez mais eu recebo mensagens de vocês de tá muito difícil, passou um tempo ainda penso naquela pessoa, aí ele reaparece no meu Instagram e mexe comigo, eu não tô conseguindo seguir em frente. Como é que a gente faz? Como é que a gente aceita? Como é que a gente ressignifica tudo isso? Eu tenho um curso que trabalha só esse processo, que chama Curando o Coração. Vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo. Quero muito convidar vocês a conhecerem, porque passar por esse processo de finalização de uma outra forma é a gente também voltar para muitas dores lá de trás, sabe? Porque às vezes essa exaustão que eu tô contando aqui para vocês não é só dessa história, é de todas as histórias acumuladas que não deram certo, de histórias que a gente não chorou o suficiente, que ainda tem mágoa, tem sangue pisado. Então nesse curso eu trabalho tudo isso. Quero convidar vocês a conhecerem esse processo mais detalhado. Mas aqui eu quero falar sobre essa aceitação. E a primeira aceitação que a gente tem que ter é que é difícil mesmo. É difícil pra caramba aceitar que acabou. Acho que enquanto a gente não aceita a dor dessa perda, de às vezes uma história que mal começou, de um amor que estava sendo lindo e a gente desistiu assim no primeiro capítulo, enquanto a gente não aceita esse vazio gigante que fica, às vezes, de um rolo, de um namoro recente, a gente não vai conseguir colocar esse ponto final. O budismo e o mindfulness falam muito sobre isso, de que aceitar é o primeiro passo para transformar. E essa aceitação, que eu quero que a gente converse e trabalhe hoje, tem a ver com uma escolha. Tem coisas que parece que o mundo termina por nós, né? Então, sei lá, se a gente fizer um paralelo com Réveillon, na prática é só o dia 31 de dezembro para o dia 1º. Mas assim, acabou aquele ano. Chegou o dia 31 de dezembro e tem coisas que acabaram. Tem coisas que você queria fazer e não fez, e aí você vai ter que escolher, será que eu puxo para o ano seguinte, quero levar esse sonho, essa história, esse rolo ou não? Mas mesmo que você decida levar, você vai ter que lidar com a frustração de que nesse ano não rolou. Vai ter que aceitar essa frustração, vai ter que viver o luto de tudo que não aconteceu naquele espaço de tempo que você previa. E eu falo muito aqui sobre a importância dos rituais, e eu acho que além do caráter místico e simbólico, o ritual, ele traz pra gente um contorno. Quando a gente pensa no calendário, é um contorno, né? E a gente precisa de contornos. Acho que uma das coisas que deixam a gente muito angustiado nas relações hoje
é que nada tem nome, nada tem contorno. E aí a gente deságua. Assim como a gente ficou angustiado com a falta de contorno dessa relação, né? Tava namorando, não tava namorando, era exclusivo, não era exclusivo. A ausência de contorno do fim também deixa o nosso coração eternamente em suspensão. E aí, de novo, a frase da yoga, de que lugar interno você vai dar esse contorno? Porque não é só sobre a gente falar, tá bom, aceitei que acabou. Você vai aceitar que acabou do lugar de vítima? Da mulher que nunca dá certo no amor? Da exausta? Da ressentida? Ou você pode dar esse contorno a partir de um lugar de alguém que é grato? Grato pelo que aconteceu, alguém que leva as coisas boas e que se compromete com o próprio amor e a própria felicidade. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E eu já fui muito repreendida por ser melancólica, por chorar, por ainda estar mexida, por conta daquele fulano. Eu lembro que teve um namoro que quando o cara terminou comigo, cada domingo que eu acordava com o coração apertado, a hora que eu percebia que ele estava apertado, ele ficava 3 vezes mais apertado. Porque eu falava, gente, mais um domingo que eu tô assim, angustiada, essa dor não vai passar nunca. E aí eu tinha vergonha de falar que ainda estava doendo para as minhas amigas, para minha família. E negar a dor, julgar a dor, só vai deixar ela maior. A gente tem que poder aceitar que dói hoje, mas também tem que se comprometer a não ficar paralisada no sofrimento. É por isso que eu quero ajudar que a gente faça esse processo de aceitação e reelaboração hoje juntos. E eu sei que na vida amorosa, esses casos, esses rolos que muitas vezes não têm fim, são muito difíceis da gente aceitar que acabou. Porque a gente não quer aceitar que acabou. Tem uma coisa que a gente fica incomodada, que não teve a tal da conversa final, que eu vivo falando aqui, até tem vídeo recente sobre isso, mas de uma certa forma a gente também evita esses finais. Porque na nossa cabeça e no nosso coração, enquanto houver visualização nos stories, há esperança. Será que isso é bom pra gente? Eu tive uma aluna de um dos meus cursos que saiu 3 meses com um cara, e aí a história foi ralentando, ela convidava ele para um programa, ele dava um perdido, foi ralentando, acabou, né? E aí, quando eu tentava fazer esse processo de elaboração com ela, ela falava, não, mas eu queria um fechamento, por que que ele não fala comigo? A tal da busca pela última conversa. E ao invés de usar todo esse incômodo para fazer o próprio fechamento, entender que aquilo já terminou, ela se mantinha em suspensão e presa àquela história. O aceitar que acabou não é aceitar uma derrota, é colocar um contorno. E aí, se você se faz de desentendida, de esperançosa ou de apegada, eu quero que você saiba que você não é a única. E eu trouxe aqui 5 pontos para explicar por que a gente não aceita e fica apegado nessas histórias em suspensão. E também trouxe 6 pontos para ajudar você a fazer esse fechamento e fazer essa aceitação menos no lugar da derrotada, da vítima, do meu Deus do céu, tô exausta, mais uma vez não rolou. E um lugar de aceitação mais maduro, que vai chorar, mas que vai colar os cacos. Então fica até o final do vídeo porque vai valer a pena. Falando aqui e acolhendo e aceitando as dificuldades. Acho que uma das grandes dificuldades é o tempo investido, sabe? Exatamente isso que eu comecei falando no vídeo, de que, nossa, dá um medo de começar tudo de novo. Tem um tempo que você investiu nessa história, né? Aí você fala, cara, foram 6 meses que a gente tava se conhecendo, tava sendo gostoso, a gente viajou, conheci a irmã dele, rolou intimidade, a gente já tinha as nossas piadinhas internas de casal, uma conchinha fofa, os silêncios que não eram mais estranhos. E aí parece que você vai voltar no tabuleiro, sabe? Parece que você tá andando ali no jogo da vida e de repente você pega aquela cartinha do sorte ao revés, volte pro início do tabuleiro. Dá uma exaustão prévia. Porque você já tava investindo uma energia ali. É como se você tivesse tido uma aula de spinning e aí você tá morta no final, mas pensando, ai, tá bom, vou sentir a endorfina boa, e de repente o professor fala, não, querida, tem mais 90 minutos de aula. Você fala, cadê energia pra isso, né? Ainda mais no momento que você tá sensível, que você tá machucada, parece que você perdeu tudo. Putz, perdeu aquela viagem que as amigas foram e você ficou pra ficar com o cara, perdeu aquele cara que você tava conversando antes de engatar esse romance, porque você com muita responsabilidade afetiva dispensou ele, falou que você estava envolvida com alguém. Eu tive uma aluna
que começou um romance com um cara aqui de São Paulo, ela era do interior, arranjou um gancho do emprego pra vir morar aqui, pra eles ficarem mais juntos, e depois de um mês o romance acabou. E ela falava, cara, agora eu tô numa cidade nova, sozinha, longe das minhas amigas, da minha família, mudei pra cá e não deu em nada. Deu. Talvez essa cidade nova abra tantas possibilidades pra essa mulher, mas se a gente ficar preso ali, é difícil, né? Porque a gente não quer jogar fora. Não quer jogar fora o esforço, o tempo. E não é só a história, né? Mas é também a expectativa do longo prazo. Os planos, que são um segundo ponto de por que é tão difícil a gente aceitar que acabou. Porque não é só essa percepção da perda do passado e desse momento aqui, dessa rotina, mas também do possível futuro que a gente teria com essa pessoa. Tem um lugar que a gente fica apegado aos planos que a gente começou a fazer com a pessoa, sabe? E, nossa, eu já fiz tanto isso. Eu lembro que tinha um cara que eu saía que ele falava assim, não, você vai conhecer minha mãe e ela cozinha um polvo incrível e eu amo polvo. E ele falava, vai ser uma delícia. E eu já me imaginava indo lá, conhecendo a mãe, a avó, a irmã e todo mundo comendo junto. Aí vocês também ficaram de andar de bicicleta um dia pela ciclofaixa aqui em São Paulo, e aí você fala, nossa, mas eu queria tanto fazer isso com ele, aí abre um domingo de sol e você fala, ai, mas eu queria, a gente tinha esse plano, ou estreia o filme novo do Almodóvar, que você falou tanto, que vocês viram vários Almodóvar juntos no sofá, e é o diretor de vocês, aí você fala, não, mas esse a gente ia ver junto. É horrível, eu sei. Só que eu acho que o mais horrível é a gente se privar de tudo isso, né? Você quer muito ver o Almodóvar? Vai sozinha. Chama uma amiga. Chama sua avó. Vai comer na sua avó. Vai aprender a fazer o polvo você. Porque eu vejo que muitas vezes a gente mantém o nosso presente bem mais ou menos pra ficar ruminando isso, sabe? Eu tava falando essa semana com uma aluna do meu grupo de acompanhamento emocional, que os meus alunos que compram todos os cursos tem esses encontros semanais comigo, onde a gente mergulha na história de cada um de vocês com bastante dedicação e delicadeza. E ela tá com uma dessas histórias em suspensão, e daí ela falou, mas eu até abri o aplicativo, tô falando com umas 10 pessoas. Falei pra ela, pô, falar com 10 pessoas é não falar com ninguém, né? Porque aí nada vinga no fim de semana, você fica triste e fica ali, insistindo. Acho que essa insistência, esperando que o plano venha e que daí você vai andar de bicicleta com a pessoa, tem muito a ver também com a gente esperar até o final, sabe assim? Qual é o final? Eu já fui muito essa menina, assim, pro desespero das minhas amigas. Eu era inimiga do fim da balada quando eu era mais jovem. Agora não tanto. Mas, assim, putz, eu fui pra lá e eu tava querendo ir numa balada paquerar, aí eu queria paquerar. Só que às vezes você vai num lugar e assim, a música não tá boa, não tem ninguém muito que você paqueraria. Ao invés de eu dançar um pouco e ir pra casa, ok, acorda no dia seguinte, vai na yoga, eu ficava, aí tomava mais um drink, mais um drink, mais um drink. Aí eu falava, vou só dar mais uma volta, só vou no banheiro. E aí, é terrível, gente, porque assim, você vai beber 8 drinks ao invés de 2, e aí você vai ficar com alguém só por ficar, que vai te dar uma rebordosa, ou você não vai ficar com ninguém e vai te dar uma rebordosa porque você bebeu 8 drinks. Não é melhor, às vezes, voltar pra casa e falar, ok, não rolou? Hoje não rolou. Essa história não virou namoro. Isso não é uma sentença de que nunca vai rolar, de que nenhuma história vai virar namoro. Cada frustração tem um CPF. E a gente fica mais fácil aceitar que acabou se a gente localiza ali. E a gente entende que nem tudo foi as mil maravilhas, ou foi o que tinha que ser. Porque eu vejo que o terceiro ponto que dificulta a gente aceitar que acabou é a gente não olhar pro presente e ficar voltando pro passado. É a tal da memória seletiva, que eu falo muito aqui e que assim, eu quero às vezes matar o meu iPhone. Eu sei que o Google Fotos também faz isso, que você já tá num dia meio mal, é o tal do domingo, e aí vem lembranças pra você, querida. Tem lembranças pra você. Eu tive uma dessas viagens românticas com um desses caras que ficou assim em suspensão.
E aí fazer a lembrança da viagem, a gente no carro, a gente dando risada, a gente no mar, a gente correndo na praia. Eu falava, cara, não me lembre isso, pelo amor de Deus. Siri, Alexa, inteligência artificial, este cara me deixou em suspensão, não me lembre dele. Mas aí a gente fica preso na história linda, nas fotos, no que foi gostoso, como se a gente pudesse retomar. Foi lindo e não é menos lindo porque acabou. Mas a gente ficar lembrando não vai fazer a história voltar. Porque assim, essa pessoa que era fofa, que pegava 7 horas de trânsito pra descer pra praia com você, quando ela queria, ela pegava 7 horas de trânsito pra descer pra praia com você. Se ela não está te convidando pra uma cerveja no seu bairro há 2 meses, é porque hoje ela não quer mais. Ela não quer mais. E aí é triste pra caramba, dá raiva, mas a gente tem que mexer nessas emoções de agora. Ela não quer mais. Faz 1 mês que essa pessoa não me liga. Escreve, tem um exercício nesse curso do Curando o Coração que eu ajudo os alunos a escreverem. O que está acontecendo hoje? O que não está acontecendo hoje? Pra gente se trazer pro presente. Porque já acabou, já não é mais como era antigamente. O futuro não é mais como era antigamente, não é? Legião Urbana, que falava isso. Eu amo, gente. Eu, como uma adolescente melancólica, amava Legião. Depois vocês me contam se vocês amam também. E aí, um quarto ponto que dá um desespero de aceitar que acabou é o medo do vazio. Cazuza já falava que o nosso amor a gente inventa para se distrair. E essa melancolia, essa suspensão, essa esperança e esse apego ocupam a gente também, né? Ocupa o seu tempo, você postar um stories para ver se a pessoa viu e ficar olhando se ela viu também, ficar olhando se ela tá online. É angustiante, mas ocupa o seu tempo. Tem uma frase do Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que o amigo fala pra ela, Mrs. Dalloway, sempre dando festas para evitar o silêncio. Eu sou uma pessoa de muitas turmas, muitos amigos, muitas conversas. E é difícil mesmo a gente ficar no vazio. Esse espaço está vazio. E dói. Dói pra caramba. E a gente precisa poder sentir essa dor. Enquanto a gente não se permitir sentir ela e desaguar, e eu vou falar isso mais pra frente no vídeo, a gente vai estar fingindo que esse lugar tá ocupado e na verdade é por um fantasma, por uma memória que vão corroendo a gente. E acho que é importante a gente desistir, sabe? Parar de ficar num lugar assim, é esperança ou é ingenuidade e teimosia, sabe? Assim, mas as coisas podem mudar. Mas ele pode mudar. Mas ele pode reaparecer. Até quando a gente vai esperar? Tem um filme que eu falo muito, até tem uma das aulas que eu falo do filme, que chama Dolls, que é um dos filmes que eu mais amo, um filme japonês. E tem uma mulher que espera um cara, ela namora um cara e ele fala, olha, eu vou pra Yakuza, que é a máfia japonesa, não vou voltar. Ela fala, não, eu vou ficar aqui, eu vou te esperar. E ela ia levar o almoço dele todo dia no parque. E aí o tempo vai passando e essa mulher fica, e ela senta no banco e as pessoas sentam do lado dela, ela fala, não, porque meu namorado vai voltar. Ela vai ficando uma velha louca no parque. E leva marmita e não deixa ninguém sentar. E aí passam anos. E uma hora esse homem senta lá. E ela fala pra ele, não, você não pode sentar aqui porque meu namorado vai voltar. Ela tá tão presa na própria fantasia que ela nem percebeu que o cara era o cara. E ele fica perplexo, vai embora, não fala que é ele e matam ele. E ela nunca vai saber que ele voltou. Então, assim, esperar pra que você seja feliz lá na frente, vale a pena? Não vale a pena. Fecha esse ciclo, até porque se for pra vocês se reencontrarem, tipo Ben Affleck e J.Lo, passaram 17 anos, um casou, outro casou, tiveram um filho, a vida vai reencontrar. A gente ficar parada no lugar não vai fazer que o fim deixe de ser o fim. E aí, depois de falar das dificuldades e acolher as suas dificuldades, eu quero falar de algumas ferramentas e caminhos pra gente aceitar que acabou. A primeira é entender que isso é uma decisão interna. Esse ponto final tem que ser dado por você. Pode ser com textão ou sem textão. Talvez você queira ligar para a pessoa e falar. Talvez você queira mandar uma mensagem gigante, um áudio. Talvez você só tenha que fechar esse ciclo dentro de você. Você tem que definir a hora da morte dessa história e colocar um ponto final dessas histórias em suspensão. E é horrível porque a gente sente assim, eu coloquei, eu perdi. Parece que a gente foi um perdedor. E talvez você esteja ganhando tanta coisa em colocar contorno no seu sofrimento
você tá ganhando estofo emocional, você tá ganhando uma chance de que nesse espaço vazio entrem outros amores, e não tô falando outros homens e mulheres, namorados e namoradas. Uma paixão por um hobby, uma nova relação com você, com a sua família. O desistir, eu vejo que vem muito uma coisa assim, prova de resistência, sabe? Do BBB, puta, desistiu, perdeu o prêmio, hein? Não vai ganhar o carro. Será? Você vai ganhar muita coisa. Porque não tem mais ninguém ali jogando com você. Essa pessoa já foi embora. Talvez você tá aqui relutando em aceitar que acabou e ela já foi. Então, mais do que falar pra pessoa, fala pra você, dentro de você. Pra mim já deu. Eu não quero mais. Eu preciso de uma nova relação. Eu preciso de mais carinho. E fica triste, e chora, sente, mas não tenta se culpar, nem culpar o outro. Essa é a segunda dica que eu dou, porque eu vejo que é muito fácil ou a gente cair no lugar do onde foi que eu errei, e aí a gente fica querendo achar uma coisa. Ah, foi aquela mensagem que eu mandei, que eu pesei a mão. Ou também se eu não tivesse convidado ele para ir no casamento do meu irmão, ele não ia ter se sentido pressionado. Nunca é uma coisa só. Relações são falhas. E se essa relação não sustenta uma mensagem atravessada, um convite mais íntimo, não existe relação, gente. Então assim, e a pessoa que não quis dar esse próximo passo com você, também não tava te enrolando. Porque isso, eu bato muito nessa tecla, eu quero bater de novo nesse vídeo, que assim, a gente fica, só queria me levar pra cama, só queria me conquistar, e agora foi embora, é um maldito, a maldição do homem hétero. Não, a pessoa tava lá, passando tempo com você, te conhecendo. Infelizmente, você tava mais implicada do que ela. É triste, é chato, dá raiva, mas a pessoa não é uma maldita por isso. E você também não. Isso aqui não é um jogo de sentimentos. As pessoas não controlam, não fazem de caso pensado. E esse contorno do entender quem é o vilão só vai fazer você se afogar na própria mágoa. Então sente ao invés de entender. E aí, indo pro terceiro ponto, eu acho que vale muito a gente pensar o que eu aprendi nessa relação e o que foi gostoso. E o que eu aprendi não é se punindo, sabe assim, o que você aprendeu? Ah, nunca mais confiar em cara nananã. Não vá fazer a ressentida ou ressentido. O Erich Fromm, que é um psicanalista que eu cito muito, eu trabalho muito ele nos meus cursos, no Arte de Amar, ele fala, se o amor é uma arte, e ele acredita que o amor é uma arte, eu também, se você tá praticando piano pra passar num recital e você não foi escolhido, sua prática não foi jogada fora, você é um melhor pianista. Se você tá praticando se relacionar, abrir seu coração, abrir o diálogo, tá disponível, confiar nas pessoas, não é porque essa história não virou namoro que você perdeu tudo. Você tá exercitando a sua capacidade de amar. E esses 3 meses foram legais? Que bom! Curte que você construiu 3 meses de intimidade. Ah, você queria que os 3 meses tivessem virado 5, 2 anos, você queria ter casado com a pessoa? Tá bom. Isso tá no campo do desejo, que vai sempre ter uma falta. Olha pro que foi gostoso, porque você aprendeu, porque você exercitou, pelo encantamento que te atravessou. Que bom se sentir ainda uma pessoa capaz de ser atravessada pelo amor, sabe? E aí eu fico pensando, tipo, numa lógica de férias, né? Férias é sempre uma delícia e quando a gente volta das férias, a gente olha com carinho pra viagem, né? Nossa, aqueles 20 dias na praia foram tão gostosos. Você não vai ficar achando que eles foram menos gostosos porque você não tá morando na praia. Você tem que voltar pra São Paulo, pro Rio, pra Salvador pra trabalhar, né? As férias foram um período que foram gostosos. Não tem esse peso do não durou pra sempre. Olha esse amor como um período bonito. Foi gostoso pra caramba. Honra o sentimento. Uma outra coisa que ajuda muito e que eu tenho falado muito aqui, cada vez mais que eu estudo neurociência, eles comprovam, é a gente mudar os hábitos e mudar os ares. A neurociência fala que a distância e não o tempo é o melhor remédio pra gente lidar com o fim. Então, pra gente aceitar que acabou, é importante a gente tirar da cabeça, da mente, da visão, coisas que lembrem a pessoa. Então, assim, muda o hábito, silencia a pessoa no Instagram, não passa na frente daquele bar que você sabe que ele sempre vai pra ver se por acaso vocês se encontram. Foge dos gatilhos.
por exemplo, uma pessoa que quer parar de fumar e sempre fumava depois do cafezinho, talvez tenha que ficar um tempo sem tomar café. Então, se você sabe que você vai beber pra caramba e aí vai ficar carente, vai ligar, se propõe a beber menos. Ou já dá o celular para uma amiga e fala, meu, fica com o meu celular. Depois desse terceiro drink, não me dá o celular porque eu vou fazer bobagem. Cuida de você. E aí eu vou para o quinto ponto, que além de mudar os hábitos, muda de papéis. Porque quando uma história acaba, é muito fácil a gente voltar para esse mesmo papel do mais uma vez as histórias não deram certo. Que saco, a minha vida amorosa nunca vai para frente. Eu precisei de muito estudo de amor e muita análise para não voltar nesse lugar. Por que eu ponho na conta dos que não deram certo e não penso que, putz, tá bom, essa não deu, mas também teve aquela com aquele fulano que ele tava super interessado em mim e eu que não quis. A gente também tem outras histórias amorosas, mas quando tá doendo e quando a gente não quer aceitar que acabou, a gente se mantém no papel da mulher que nunca funciona o amor ou do cara que nunca funciona o amor. Muda esse papel. E aí, não é você sair com um cara que tá super afim de você pra você se sentir com o ego na lua. Vai fazer o papel da curiosa que puxa papo com pessoas e conversa com a pessoa que tá no seu lado no café. Pra pessoa que vai tirar os sonhos dos planos e colocar em prática e se inscreve na aula de dança que você sempre quis fazer. E aí, faz esse processo junto. Essa sexta dica é muito importante, porque eu sinto que a gente tem vergonha, né? Eu falei que quando eu tive esse namorado que eu chorava domingo, eu falava, nossa, meu Deus do céu, eu tô aqui. A gente passar por processos de luto e finalização com pessoas ajuda muito a gente. Então, assim, tenha pessoas às quais você não tenha vergonha de ligar e chorar 80 vezes. E faz disso um compromisso. Eu já falei algumas vezes, mas acho que vale voltar, né? Na pandemia eu fazia a meditação dos 21 dias do Chopra, que eu sigo fazendo, gente, eu amo. Mas a lógica dos primeiros 21 era você fazer um grupo de WhatsApp e a hora que você terminava a meditação, você mandava lá, meditei, dia 1, dia 2. Porque quando você se compromete em conjunto, você cria uma corrente do bem. Então, junta 3, 4 amigas que estão precisando colocar pontos finais e façam isso juntas, faz um ritual. Vamos todo mundo apagar as fotos aqui dos caras da memória? Vamos parar de seguir? Transforma isso numa farra, brinda a tudo aquilo, escreve todas as coisas que vocês queriam falar para a pessoa e queima junto. A gente criar essa rede de apoio e de limpeza faz a gente se comprometer com a mudança e a gente perceber que a gente não tá sozinho. Tem outros amores para além do amor romântico e a gente não precisa ficar bem amanhã. Acho que esse é o último ponto que eu queria falar, que é o luto e a finalização não é linear. Tenho uma grande amiga querida, maravilhosa, minha irmã, que fala pra mim, são flutuações. Talvez você vai ter 4 dias ótimos e vai ter um dia melancólico e vai dar saudade e você vai cruzar com a pessoa e vai ser estranho e aí vai dar vontade de chorar. Tudo bem, vai um dia de cada vez. Eu já venho falando aqui, até fiz post no Instagram contando, né, que a medicina prova que as dores emocionais têm o mesmo efeito no cérebro que as dores físicas. Os machucados levam tempo pra sarar. Você pode passar o melhor mertiolate, pomada, tem um tempo de cicatrização. E cada um tem o seu. Então, assim, não se cobre estar bem amanhã. Não sai dando match com um monte de gente no aplicativo. Não se ocupe numa pegação desenfreada. Se você tá triste, pede um colo e chora. Se você tá cansada, chora. Eu falei isso para as minhas alunas essa semana, sabe? Uma delas falou, Carol, eu tô cansada. Falei, então dá um tempo. Tudo bem, a gente precisa descansar. É chato, é frustrante. Se permite viver essa nhaca pra sair. Toma vinho com os amigos, ouve uma música, leva sua dor pra passear. Respeita ela. Se convida a sentir e a ressignificar. Acabou, é triste, mas todo fim é um novo começo. Eu acredito no amor, eu acredito nos encontros. Eu acredito que a gente vai encontrar pessoas lindas que amam muito a gente como a gente ama elas e que a gente vai ser muito feliz.